Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Gel número 88. Hoje é sexta-feira, dia 3 de julho de 2020. No balanço que eu faço semanalmente em relação à pandemia, os números chegaram a 11 milhões de casos confirmados de contaminados, embora saibamos que o número provavelmente é bem maior do que esse, com 525 mil óbitos no mundo como um todo. Estados Unidos liderando com 131 mil, um número bastante elevado, sem dúvida. O Brasil, em termos de número de óbitos, 62 mil, segundo maior número de óbitos no mundo. Em termos de óbitos por habitante, por milhão de habitantes, o Brasil permanece na 15ª posição, 292, é um dado que eu acho relevante. A Índia deve estar ultrapassando a Rússia como terceiro país em número de casos nessa próxima semana. A Índia está em quarto lugar em número de casos, mas já tem avançado bastante. Em termos de óbitos, está em 18 mil óbitos a Índia. É um número que, em termos de óbitos, até é bastante razoável, considerando o número de casos, uma relação número de casos óbitos baixa que estamos vendo na Índia. E, como eu já tinha alertado, já venho alertando nas últimas semanas, preocupa muito o México. O México cresceu, o México já com 29 mil óbitos, já é o sexto maior país do mundo em termos de número de óbitos e deve ultrapassar hoje ainda ou amanhã a França. Então, o México deve se tornar o quinto em número de óbitos, né? Lembrando que os Estados Unidos em primeiro, o Brasil está em segundo, em terceiro ainda está o Reino Unido. E o México subindo aí forte, devendo chegar a quinto amanhã, provavelmente. Peru e Chile, aqui na América do Sul, também são casos que preocupam em termos de número de óbitos por milhão de habitantes, estão maiores do que o Brasil. O Peru é o sexto e o Chile é o sétimo em número de casos no mundo, para vocês terem uma ideia. Em número de casos, Peru o sexto e o Chile o sétimo. E surpreende ainda que a África, em termos de número de casos, de número de óbitos pelo coronavírus, ainda não explodiu. Né? A África do Sul é o país com o maior número de casos, mas está em 16º no ranking mundial, a África do Sul, mas em 25º em número de óbitos. Né? Para vocês terem uma ideia mais ou menos do panorama da África, é um continente, como todos sabem, com muitas dificuldades, muito pobre. A Nigéria, por exemplo, uma população de 200 milhões de habitantes. Então, os números do coronavírus na África ainda estão relativamente baixos. Preocupa, como eu falei, México, Chile, Peru. Também temos outros casos de países crescendo. Vamos continuar acompanhando. Em termos de boas notícias, mais uma notícia de possível vacina. Dessa vez, uma notícia da vacina da Pfizer, uma multinacional importantíssima nessa área farmacêutica, dizendo que os testes que ela fez em relação à vacina foram positivos, mas por tudo que a gente tem visto, tudo que a gente tem ouvido, ainda está difícil de afirmar qualquer coisa em relação ao coronavírus. Então, mantém a ideia de que aqueles que podem se proteger, protejam, aqueles que podem trabalhar de casa, trabalhem de casa, e aqueles que têm que ir para a rua, que têm que não tem como ficar em casa, protejam-se, usem máscara, etc., porque a situação ainda carece de muito cuidado. Em relação ao segundo tema que eu trago para vocês, é aquela crise na Líbia. A crise na Líbia a gente já tem falado algumas vezes, fizemos até um podcast especial sobre isso. A crise na Líbia, o dado novo que eu chamo a atenção de vocês, é porque ela extrapola os limites do país. Esse aqui é o ponto. Por que essa crise na Líbia é importante? Porque ela não envolve apenas a Líbia. Vocês lembram que o Gaddafi foi deposto em 2011, morreu em 2011, na época da Primavera Árabe, etc. A Líbia, desde então, não se acertou. E temos dois grupos, o grupo que é reconhecido pela ONU, capital em Trípoli. Esse grupo é apoiado pela Turquia, tá? Isso é muito importante entender essas alianças. A Turquia apoia fortemente o governo de Trípoli, que é o governo reconhecido pela ONU, enquanto o general Haftar, que é o general rebelde, a leste da Líbia, que toda a parte leste da Líbia, ele é apoiado fortemente pelo Egito, fortemente pelos Estados Árabes Unidos e pela Rússia. E tem alguns outros apoios. Mas o dado novo que eu trago para vocês é que agora, nessa quarta-feira, a França saiu de uma operação da OTAN, uma operação de patrulha naval no Mediterrâneo, que tem como objetivo impedir a chegada de armamento ilegal à Líbia, ou seja, para tentar conter essa guerra na Líbia, e uma fragata francesa
No dia 10 de junho, ela se aproximou de um comboio, né, de navios, de um navio de transporte levando carga para Trípoli, suspeito de estar levando armamento. A corveta francesa tentou interceptar esse navio de transporte e fragatas turcas que estavam próximas não deixaram, inclusive com ameaça de abrir fogo, etc. O dado aí importante é que Turquia e França são dois países da OTAN. Né? Isso aí, obviamente, causou um desgaste muito grande, a França reclamou, e mais um outro detalhe, Estados Unidos e Reino Unido não manifestaram apoio à França nessa questão. E aí vem outro dado que é o apoio velado da França ao governo ao general Haftar, que é o rebelde, que é do lado oposto nessa guerra civil na Líbia. Ou seja, muita confusão. O dado novo é esse agravamento de tensões dentro da OTAN, entre países da OTAN. A gente lembra que várias vezes já comentei aqui no podcast o desgaste da aliança, né, de uma maneira geral. O Macron, o presidente da França, é um dos que defende mais essa questão de repensar a OTAN, se a OTAN já não serve mais como um organismo internacional, uma aliança militar, etc. E esse desgaste, nesse caso da Líbia, eu achei interessante trazer para vocês. Na terceira parte do nosso podcast, eu sempre trago a questão da disputa hegemônica. Então, eu sempre trago notícias sobre os grandes atores internacionais em termos de disputa hegemônica, Estados Unidos, China, Rússia. Em relação à Rússia, tivemos essa semana o resultado final do referendo. Lembra aquele referendo que foi adiado de abril? Ia ter um referendo para mudar a Constituição russa. Esse referendo vai possibilitar ao presidente Putin se candidatar novamente às eleições, nas próximas eleições, e depois a nova reeleição. Isso pode dar aí uma longevidade política para Putin até 2036. É um dado que eu considero importante. Putin, sem sombra de dúvidas, já é considerado um dos maiores líderes da história russa, desde 99 no poder, e conseguiu reerguer a Rússia. Vocês lembram que a União Soviética foi desmantelada em 1991, e os anos 90 foram muito ruins para a Rússia, no governo do Boris Yeltsin, e o Putin veio para tentar trazer aí um oxigênio, aí tentar reacender aquele protagonismo russo que foi perdido, muito, muito perdido mesmo, nos anos 90. A Rússia tem uma situação bastante especial, porque a Rússia continua sendo uma grande potência militar, considerada a segunda potência militar do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos, mas, por exemplo, em termos econômicos, a Rússia é o 11º PIB do mundo, não está nem entre os 10 maiores economias do mundo. A Rússia é muito dependente de petróleo e gás. Então, essa manutenção do Putin no poder teve uma expressiva votação, 78% favorável à mudança na Constituição, o que indica um apoio da maioria da população russa ao governo do Putin, querendo que ele continue. Achei um dado importante para trazer para vocês. O outro dado importante dentro desse bloco de disputa hegemônica, sem sombra de dúvidas, é a entrada em vigor daquela lei de segurança em Hong Kong, aquela polêmica lei de segurança em Hong Kong. Ela entrou em vigor na terça-feira. Na quarta-feira, agora dia 1º de julho, já ocorreram vários protestos em Hong Kong novamente, muita gente presa já dentro dessa nova lei. A China nomeou ontem um novo, digamos assim, um novo dirigente. A China criou, com essa mudança da lei, uma nova instituição de segurança para ficar, um órgão de segurança para ficar dentro de Hong Kong, para atacar mais esses problemas dos protestos. Vocês lembram que ano passado protestos muito violentos, esses protestos deram uma reduzida esse ano por conta da pandemia. Eles agora voltaram um pouco, e aí aquela lei de segurança entrou em vigor, o que pode levar muita gente à prisão, e prisão por longo tempo, etc. Isso aí gerou, obviamente, protestos de muitos países, Estados Unidos, com sanções contra Hong Kong, comércio com Hong Kong, por exemplo, dizendo que não faz mais sentido ter comércio especial com Hong Kong, já que Hong Kong não é mais considerado tão livre como era, etc. E o Reino Unido, o outro que também sinalizou aí uma oposição forte contra essa decisão da Lei de Segurança, avisou que vai poder receber até 3 milhões de habitantes de Hong Kong. Lembrando que Hong Kong era um território ultramarino do Reino Unido até 1997. Então é um dado importante, vamos aguardar os próximos acontecimentos. Mas um dado interessante também dessa semana é que na terça-feira, dia 30, na Comissão dos Direitos Humanos da ONU, lá de Genebra, mostrou que não são todos os países que são contra essa lei de segurança e contra a China.
Pra vocês terem uma ideia, o representante de Cuba na Comissão de Direitos Humanos fez um pronunciamento em nome de outros 52 países, ou seja, no total 53 países, apoiando a lei de segurança chinesa em Hong Kong, apoiando as medidas da China em Hong Kong. Além de Cuba, Venezuela também está nessa lista, Egito está nessa lista, Paquistão, só para vocês terem uma ideia dos países que estão apoiando a China, né? Essa notícia eu não vi aqui na mídia brasileira, por exemplo. Isso ocorreu em Genebra na terça-feira, agora dia 30, esse depoimento do representante de Cuba na Comissão de Direitos Humanos, aquela comissão que a ex-presidente do Chile, a Michelle Bachelet, preside. No quadro do Estamos de Olho, algumas notícias. Vocês lembram daquela crise de Índia e China, né? Estamos de olho nessa crise, uma crise importante. A Índia, nessa semana, teve uma decisão que eu considerei bastante até coragem, digamos assim, porque suspendeu 59 aplicativos de redes sociais e jogos, né, chineses no país, e o mais importante deles, o mais conhecido, é o TikTok. Achei uma medida assim bastante interessante. A Índia justificou essa medida, né, dizendo que isso aí poderia comprometer a segurança nacional. Nós aqui no Brasil, infelizmente, temos uma cobertura muito ruim do que acontece na Índia, mas a mídia indiana continua pressionando muito o primeiro-ministro, Narendra Modi, com relação a isso. Uma outra medida que ele tomou foi aumentar a fiscalização em relação à chegada dos produtos chineses que são importados pela Índia. Então, muitos produtos chineses estão retidos nos portos e nos aeroportos da Índia, com inspeções mais detalhadas. Mas eu acredito, como eu falei para vocês, não acredito em conflito aberto entre os dois gigantes da Ásia, mas as relações, sem sombra de dúvida, esses dois países bastante desgastadas. Hoje, nessa sexta-feira, o Narendra Modi está na região onde ocorreu aquele conflito, onde morreram 20 indianos, e nós não sabemos o número de chineses que morreram efetivamente, porque a China não informou. E o Narendra Modi hoje está visitando a região, está indo no hospital local para verificar os feridos daquele confronto, e foi visitar em loco onde aconteceu. Uma medida midiática, obviamente, para sair no jornal, mostrar que ele está preocupado com a situação, porque as críticas contra ele estão muito grandes. E aí vocês lembram que temos aí a questão da pandemia, também na Índia, muito preocupante, e obviamente a questão da economia também, que preocupa. Um outro dado do quadro, desse último quadro, estamos de olho. No último final de semana, eleições municipais na França, um péssimo resultado para o partido do presidente Emmanuel Macron, o que é ruim, é uma sinalização ruim para as eleições presidenciais de 2022, ainda estamos um pouco distantes. Esse péssimo resultado aí nas eleições para os prefeitos, né, na França, levou à queda do primeiro-ministro francês hoje. Hoje o primeiro-ministro francês entregou sua carta de renúncia, então Macron deve fazer uma grande reforma ministerial, obviamente está bastante preocupado, e o partido que teve aí uma expressiva votação, surgiu aí com números bastante elevados, né, foi o Partido Verde, né? Então essa questão com o meio ambiente, vamos ter atenção a isso. A França tem uma preocupação muito grande com essas questões, o povo francês tem uma preocupação muito grande com a questão do meio ambiente, e obviamente isso justifica um pouco os posicionamentos do Macron, né? A Merkel também tem a mesma coisa na Alemanha. Então temos que saber separar uma coisa da outra quando esses líderes, né, tanto a Merkel como o Macron, fazem pronunciamentos com relação a incêndio na Amazônia e outras questões ambientais, porque a Amazônia é conhecida no mundo todo, falar de incêndio na Amazônia ganha ponto, e vocês veem aí pelo resultado da eleição aí de prefeitos no domingo na França, que com essa vitória do Partido Verde, o que os franceses pensam da situação. Esse é o motivo porque o Macron fala tanto desse assunto. Como eu já tinha prometido para vocês, a minha ideia é fechar sempre com algumas boas notícias agora, né? Essa semana, finalmente, a prefeita de Seattle resolveu acionar a sua polícia e retirar aqueles manifestantes que tinham tomado um bloco inteiro desde o início de junho, desde o dia 8 de junho, ou seja, não sei se vocês se recordam dessa situação. Um quarteirão, um conjunto de quarteirões lá em Seattle foi tomado por esses manifestantes, expulsaram a polícia do distrito policial que ficava ali dentro, e ali não podia entrar polícia, etc. Só que ocorreram 2 mortes agora no início da semana. Esses manifestantes mataram 2 jovens, 19, 16 anos, que estavam os manifestantes alegaram que estavam com uma atitude suspeita, e aí abriram fogo contra esses 2 jovens, matando os 2 jovens. Isso aí criou muita revolta em Seattle, e aí finalmente a prefeita
que resolveu acionar a polícia e limpou. Não faz sentido a gente apoiar um tipo de atitude como essa. Por isso que existem eleições, por isso que existem partidos políticos, etc. Não vai ser pela força que a gente vai conseguir mudar as coisas no mundo. Outra notícia boa da semana, que o nosso agronegócio no Brasil, mais uma vez destaque, junho, um excelente resultado das exportações agrícolas brasileiras. A balança comercial em junho teve um recorde histórico. É lógico que em termos assim de comércio, de uma maneira geral, os números são mais baixos, né, em relação aos anos anteriores, mas em termos de balança comercial, que é a diferença entre exportação e importação, tivemos um resultado excelente esse mês de junho. A estimativa hoje do governo brasileiro é que nós chegamos ao final de 2020 com um superávit também excelente da balança comercial, 55 bilhões de dólares ao final de 2020, embora isso em termos de balança comercial, um aumento de 15%. Em termos de soma total do comércio exterior brasileiro, ou seja, exportações mais importações, há uma tendência de termos uma queda entre 10% e 13%, essa é a estimativa do governo. E a outra boa notícia é que a indústria brasileira conseguiu finalmente se recuperar do grande baque, se recuperar em termos, obviamente, do baque de março e abril, então teve uma recuperação, crescimento positivo 7% em maio, no mês de maio. Os números de junho ainda não estão disponíveis, que saiu essa semana foram os números de maio, mas já é uma boa notícia, uma recuperação da indústria brasileira no mês de junho. Então, este foi o nosso Conexão Geo número 88. Eu gostaria de também agradecer a todos os ouvintes que me escutam pelo YouTube. Chegamos à marca essa semana de 2.000 inscritos lá no YouTube, no canal. Eu peço àqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam lá no canal do YouTube, façam comentários sobre o podcast, eu vou tentar responder a todos. Esse retorno de vocês, essa volta, os comentários de vocês são sempre importantes para mim, para que a gente possa melhorar esse canal semanal. Um abraço a todos, bom final de semana, até a próxima sexta-feira.